Pessoal, vocês já pensaram qual vai ser o impacto na precificação dos produtos e serviços com a reforma tributária? Você tem que pensar que antes da reforma tributária você tinha PIS, COFINS, ISS e ICMS, todos calculados de formas individuais, com apuração em períodos individuais, com créditos, sem créditos, com deduções específicas e assim por diante. E eram tributos completamente diferentes. E inclusive eram pagos em momentos, dias diferentes. Com a reforma tributária, nós temos o nascimento do IVA dual, que a gente já está conversando há bastante tempo, com o CBS e o IBS. Esses tributos, em regra, eles vão ser pagos de forma simplificada e vão ser pagos em duas guias, normalmente, salvo no caso lá do split payment, que o pagamento é feito naquele momento pela entidade que administra o pagamento, mas em regra, reduz de 4 ou mais guias, inclusive pode ser mais por conta do ICMS regular e o ICMS no default e assim por diante, então podem ser mais. Então reduz dessa quantidade exorbitante de guias para uma quantidade de 2 guias, isso quando há guia, mas vamos pensar que existem 2 formas de pagamento, simplifica muito mais essa forma de pagamento e o custo tributário das empresas para você fazer a precificação do produto, para você calcular quanto tempo você trabalha para conseguir identificar qual é a precificação, ela diminui. Diminuindo o custo operacional da empresa, igualmente diminui. E isso faz com que a precificação ela seja impactada positivamente. Por quê? Você diminui o custo operacional com o tempo que gasta para levantar os valores que são gastos naquela determinada operação, custo de mão de obra, literalmente, e você também pode aumentar com isso a margem de lucro de cada produto e cada serviço. Então, isso impacta diretamente, isso é um impacto direto em relação à precificação. Outra coisa, pessoal, são as alíquotas reduzidas para vários segmentos. Inúmeros segmentos. Por um lado, você tinha determinados segmentos que tinham benefícios de ISS, ICMS, deduções de PIS e COFINS. Isso, em regra, vai ser extinto. Todas aquelas isenções, imunidades e assim por diante. Grande parte disso vai ser extinto, alterado. Por outro lado, nascem benefícios como crédito presumido, redução de alíquotas, redução de base de cálculo de ICBS e IBS. E muitos segmentos têm esses benefícios. Restaurantes, sociedades anônimas de futebol, ou as empresas que fazem exportação e importação, construção civil, empresas que estão ligadas também com importação e exportação, não só efetivamente quem faz a operação. Então, as alíquotas reduzidas, as bases de cálculo reajustadas, todas elas tiveram benefícios e com a alíquota base de cálculo, reduzindo a tributação sobre a operação, a precificação muda também, pessoal. Então, isso aqui vai mudar diretamente, vai impactar diretamente com a precificação. Precisa ficar muito claro esse tipo de informação. Outro ponto é, como agora a tributação é no destino e como acaba, em regra, a guerra fiscal entre os estados, eu dou benefício, você dá o benefício, daí os dois estados começam a se digladiar entre si, isso vai fazer com que seja facilitado as vendas interestaduais. E essas vendas interestaduais sendo facilitadas, igualmente vai mexer com a operação toda, porque vai nascer um foco novo da empresa, que é a venda interestadual, em vez do foco ser interna dentro de um determinado estado. Tudo isso muda a precificação, pessoal. Uma dica de ouro para esse período de 2026 até 2033 de transição da reforma tributária é: faça uma planilha que é automatizada e que consiga calcular e se adequar em relação às alíquotas que vão nascendo com a reforma tributária à medida que o tempo vai passando. Tem um período de transição de reforma em que as alíquotas vão aumentando de CBS e IBS, imposto seletivo, né, que também nasceu, e vai diminuindo dos outros tributos. Então, a gente precisa ter o cálculo dessa oscilação e transição. Portanto, tenha uma planilha de transição de 2026 a 2033. Vai fazer muita diferença, tá bom, pessoal?